Neemias capítulo 13, versículo 2. Daqui a pouco eu vou dar essa mensagem que vai te ajudar bastante. Neemias é um pouquinho antes, entenda bem, do livro de Salmos. Antes de Salmos é Jó, de Jó é Esther, antes de Esther é Neemias. O capítulo é 13, o versículo 2. Diz: porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus, diga, converteu a maldição em bênção. Então Deus faz isso. Puxa, a maldição, mas Deus transforma em bênção. Veja a viúva de Naim, levava o seu filho para o túmulo. Mas era uma maldição, perder o filho não é uma bênção, né? Uma maldição, mas Deus transforma. Às vezes Deus permite, o corpo é destruído e o espírito é salvo para o dia do Senhor. O que nós pensamos que é uma maldição até é uma bênção. A morte pode ser uma bênção? Pode ser. A morte pode ser uma bênção. Deus permite isso acontecer, entende? Então nós não podemos, sempre temos que estar ligados com o Senhor, com o plano dele. Agora eu queria então a sua atenção para a palavra. Então Deus transforma a maldição em bênção. Vamos para o livro de Daniel. Daniel um pouco na frente agora. Daniel capítulo 3. Uma história tão conhecida do seu coração. Qual história? Você verá aqui. Diz: a estátua de ouro, os companheiros de Daniel no fogo de fogo ardente. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados, e levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua de ouro do Nabucodonosor. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Às vezes, irmão, o homem perde juízo, perde mesmo, ele começa a se achar como Deus. Isso não acontece, vamos dizer, só mesmo com uma estátua, não, irmão. Às vezes as pessoas querem que a pessoa se encurve diante das ordens dela, entende, das direções que ela dá, que são contrárias à palavra de Deus. Vamos pegar aqui só como figura, isso é importante, como figura só para nós, é só como figura. Então ali está, a idolatria é condenada pela Bíblia: não farás para ti imagem de escultura, não prestarás culto a elas. Mas não estamos falando só disso, não. Essas ordens que às vezes uma pessoa usa, ela fica com um verdadeiro ditador, né? E começa a achar que todo mundo tem que se encurvar diante das ordens deles, que eles é que sabem e tudo. E não falo lá de fora, até dentro da igreja de Cristo, talvez na sua casa, talvez no seu trabalho. E aí, o homem de Deus, a mulher de Deus, será que se encurva? Não. Mesmo que você pague um alto preço para perder o emprego, mas se o patrão está mandando você fazer algo errado, eu vou, mas é uma maldição perder o emprego. Mas se for pela palavra, coloque. Se você perder alguma coisa pela palavra, você será recompensado. Eu vou voltar aqui já. Vamos para o livro de Marcos, capítulo 10, versículo 28. Marcos, capítulo 10, versículo 28. Marcos, capítulo 10, versículo 28. Diz assim: e Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo. Aí você perde algo por amor, não é perder a pessoa, não quer dizer, você não se encurva diante de uma ordem da pessoa, de uma coisa dela, de um desejo dela, de um capricho dela, de uma vontade dela, mas você pode até perdê-la, mas Deus vai te recompensar. Não é que Deus vai te dar, por exemplo, uma mulher, 100 mulheres ou 100 homens para ser, não. Deus vai melhorar aquela pessoa 100 vezes.
Você vai ser recompensado, você vai ver como é bom, entenda bem, e qualquer coisa mesmo material que você tenha perdido, Deus há de recompensar. O segredo aqui é quando ele diz, por amor do Senhor, que tenha perdido por amor de mim, que não receba 100 vezes tanto, por amor de mim do Evangelho. E às vezes até a vida. Você vê que Nabucodonosor dava a ordem, quem não se encurvar diante da sua imagem, será lançado na fornalha de fogo ardente. Estava ali, a ordem era para todos. Eles deveriam se prostrar, mas eles não se prostraram. Por causa de quê? Porque eles eram turrões? Porque eles não gostavam do Nabucodonosor? Porque eles não se encurvavam diante do opressor? Né? Porque eles não se encurvavam diante do ditador? Não, por causa do Evangelho, da palavra. No caso deles era a lei. Então eles tinham a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus. Se nós temos a palavra de Deus, nós devemos ser fiéis à palavra de Deus. Ainda, entenda bem, que a nossa fidelidade nos faça perder alguma coisa. Ainda que a nossa fidelidade nos traga algum prejuízo, aparentemente. Verdade? Nós aqui estamos num país, existe uma certa liberdade, não total, mas tem uma certa liberdade. Mas tem lugar, meu irmão, que não tem. Verdade? Não tem mesmo. A chamada China comunista não tem essa liberdade. Você vê a chamada Coreia do Norte, meu Deus, se eu pegar uma Bíblia lá, você está morto. E países são fechados. Mas tem mais ainda, tem muitos lugares aí, me entenda, como o próprio Brasil, como eu estava falando, a liberdade é. O pessoal xinga pastor, diz que o pastor é ladrão, é safado, não sei o quê. Mas se o pastor falar de uma certa turma, meu Deus do céu, no outro dia ele tem que dar dinheiro de resposta, tá, não sei mais o quê, ele é aquilo. E às vezes não fala de tom pejorativo, nada de debocha não, só fala de acordo com a Bíblia mesmo, mas tem que tomar cuidado até com as palavras. Então, tudo aqui que eu estou falando para você é o quê? Confie no Senhor de todo o seu coração. Se for por amor, aprenda a respeitar a palavra de Deus. Mesmo, entenda bem, que esse respeito à palavra de Deus te traga algum prejuízo, te traga alguma condenação, te traga, vamos dizer assim, alguma perseguição. Não temas, porque o Senhor é contigo. Não te assombres, porque Ele é o teu Deus. Ele sabe recompensar. Voltando lá, valeu para Sadraque, Mesaque e Abednego, como valeu. Voltando lá no Daniel, no capítulo 3, que paramos. Então diz assim, o Nabucodonosor fez a imagem dele de ouro. E diz o versículo seguinte, e o arauto, versículo 4, apregoava em alta voz, ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirem o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram a voz o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de Nabucodonosor. Ele deve ter sido o próprio Deus ali, né? Mais do que Deus, né? Que Deus não faz isso. O ego dele era o próprio Satanás que estava ali. Ora, no mesmo instante, chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Tu, rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que constituíram sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. E olha que aqueles homens tinham boa, vamos dizer assim, entrada na presença do rei, porque esses homens eram amigos do Daniel, e provaram que era, quando eles foram sabatinados pelo Nabucodonosor, eles se mostraram mais doutos, mais sábios do que os outros, esses quatro. Daniel sobressou sobre todos, mas Sadraque, Mesaque e Abednego
Tanto que o Daniel tinha interpretado o sonho no capítulo 12, ele interpretou um sonho de Nabucodonosor, que ninguém conseguia interpretar, e o Nabucodonosor deu muitos presentes, deu muita coisa para o Daniel, né? E o Daniel disse assim: olha, eu tenho os 3 amigos aqui, o senhor os conhece, e o Ananias, o Azarias e o Misael, que tiveram nome babilônico. Sadraque, Mesaque e Abednego são nomes babilônicos, sabia? Os nomes hebraicos são Azarias, Misael e Azarias e Ananias. Então foram trocados os nomes. Quando eles falaram isso aí, que deram para eles, então quando foram, o rei mandou chamá-los, e o rei tentou, vamos dizer assim, quebrar o galho deles, né? Como é que foi que o rei quebrou o galho? E falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei, porque já era para ser executado, não era? Afinal de contas, era ordem, havia um decreto, mas ele tentou dar essa chance, que ele sabia que aqueles homens eram sábios, inteligentes. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da citara, da harpa, da cítara, né, que coisa, e da gaita de folha, de toda sorte de músicas, para vos prostrar e adorar a estátua que fiz. Mas se não a adoraste, serei lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aí foi tremendo, porque ele está falando: qual é o Deus? Não desafia a Deus, não desafia, coitado do homem que desafia a Deus. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é o que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. E o que eles estão dizendo? Ô rei, nós não vamos com a tua cara, você é um ditador, você é um opressor. Não, o Deus a quem nós servimos. O caso deles é que eles eram servos de Deus, somos nós. Não é que eu não vou com a sua cara. Não, mas eu pedi você para fazer isso. Você é rebelde? Não, senhor, é que é o seu irmão Deus vivo. E o Deus vivo disse que isso não pode. Nós contamos o caso de um rapaz, que num filme, que ele era um estrangeiro, entenda bem, em outro país, e conseguiu emprego e tudo, e ele estava se destacando na empresa. E o dono da empresa, vamos dizer assim, o presidente da empresa, o responsável pela empresa, mandou chamá-lo junto com o encarregado e falou: olha, eu estou gostando do seu trabalho, você está se destacando, eu estou precisando de um chefe do almoxerifado, encarregado, e pensamos constituí-lo lá como lá. Ele: que bom, disse: você vai ganhar mais. Ele disse: muito obrigado, esse trabalho tem sido muito útil para mim, está me ajudando bastante, e quem aqui não quer ganhar mais, né? Aí o homem falou: mas tem um negócio, eu recebo aqui todos os meses, são 17 engradados, fardos lá, você só vai anotar 16, eu guardo para uma coisinha minha, coisa particular minha. Ele olhou assim: peraí, o senhor está dizendo que entram 17, eu tenho que anotar 16? Quer dizer, eu tenho que mentir? Ele disse: você está do meu lado ou não está? Você é comigo ou não é? E o homem disse assim: olha, não, tá bom, viu que ele estava indeciso, amanhã até às 10 horas você me dá a resposta. E o homem foi para cá, conversou com a esposa, depois disse: nós não podemos perder esse emprego, mas eu não posso deixar de honrar a Deus. Nós sabíamos, mas nós precisamos desse trabalho, nós pagamos as contas, o menino está na escola, tem um aluguel, nós estamos pagando, mas nós temos um Deus, isso é desonrar a Deus. Bem, tomou Deus, chegou lá, e o homem disse: muito bem, e aí, já decidiu? Já. Olha, patrão, gostei muito realmente de estar trabalhando, gosto de trabalhar aqui, me sinto muito bem, claro que hoje, tendo o cargo de encarregado, eu vou ganhar mais, mas eu não posso fazer o que o senhor pediu. Mas por que não? Porque eu desonraria a minha família, e principalmente o meu Deus. Ele disse: o quê? Você não vai aceitar? Ele disse: não posso, desculpa, mas eu não posso desonrar o meu Deus e desonrar a minha família com esse negócio. O homem olhou para o outro, deu um sorriso, aperta a minha mão, apertou. O cargo é teu. Ele disse: vou ser sincero, você não era o escolhido, você foi o 7º da lista, já testei 6, todo mundo aceita. Todo mundo aceita, quer dizer, e ele não aceitou. Ele perderia o emprego, não perderia o emprego? Mas não, Deus honrou por causa da verdade. Meu irmãozinho, tem gente fazendo isso hoje, você não sabe quantas vezes você já foi testado, foi provado.
E não entende. Hoje de manhã eu falei que o missionário falando do sacrifício, do voto. Não é voto essa barganha com Deus, entenda bem, voto de cultura pagã, porque na cultura pagã eles oferecem algo aos seus deuses, às suas divindades, para serem abençoados por ele, né? Não, nosso Deus é Deus quem pede, é o que Deus fala ao seu coração. E o que Deus fala? Alguém lembra o que Deus pede? Deus diz: filho meu, dai-me teu coração. É um propósito do coração. Tem um voto, pode existir, mas é que Deus quem fala ao seu coração. Deus é quem dirige você, que fala com você. O missionário contou ontem, quando Deus pediu para ele, entenda bem, a vida dele para pregar o evangelho. Ele tinha um plano de ser médico, estava indo para Moscou, tinha ganhado uma bolsa de estudos para estudar medicina em Moscou, mas ele abriu, quer dizer, foi o sacrifício, foi o voto dele. Ele disse assim: Deus, então dá. É aquilo que Deus pede para vocês. Será que você está preparado para renunciar até a própria vida? Eles renunciaram. Como é que eles renunciaram? Bem, nós vamos morrer, preferimos morrer do que desonrar o nosso Deus. E eles foram honrados. Não dá para ler tudo, senão vai ficar cumprida a mensagem. Eles foram jogados na fornalha de fogo ardente. O Nabucodonosor olhou, ficou assustado. Pessoal, nós lançamos 3, sim, eu vejo 4 que ali estão, entenda bem. E o 4 é como semelhante ao filho dos deuses. Não tem, né? E quando eles saíram, a Bíblia diz que não havia nenhuma lesão neles. Meu irmão, nós estamos passando por um fogo aí fora aí agora. Mas nós vamos passar por esse fogo sem lesão, irmão. Vamos passar, entenda bem. Ainda que você tenha sido torrado, tenha ficado com uma pneumonia, tenha ficado com... Deus restaura tudo isso, irmão. Deus, o que nós temos que fazer é honrar a palavra de Deus. E eles foram ricamente honrados. Diz assim, versículo 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder sobre os seus corpos, nem um só cabelo de sua cabeça tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. E Deus disse, Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para não servir-se nem adorar-se a algum outro Deus, senão os seus. Por mim é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então, vamos lá, pessoal. O rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Deus transforma maldição em bênção. Era a morte, estavam na fornalha. Então você está passando por uma maldição, Deus vai transformá-la em bênção. Você vai sair mais forte, você vai superar isso aí, pode ter certeza. O que você tem que fazer? Ser fiel à palavra de Deus. João capítulo 14, versículo 21. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Não é que fica: Jesus, eu te amo, te amo, te amo, te amo. Aí diz: mentiroso, mentiroso, mentiroso. É quem tem uma: não farás para ti mais coisa, não prestarás culto a ela. Não vou prestar. Não mintais. Eu tenho que fazer um relatório, como é que é? No relatório é 17, mas eu tenho que colocar 16. Eu menti? Não vou perder esse emprego. Que maldição, perder o emprego é maldição. A Deus transforma a maldição. E se perder mesmo, Deus vai te dar uma melhor. É como alguém diz assim: o meu mundo caiu, Deus vai construir um mundo melhor então para você. O que nós temos que fazer é confiar no Senhor de todo o nosso coração. Vamos falar alto aqui para cobrir todos os barulhinhos, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei, e me manifestarei, e me manifestarei. É isso que aconteceu. Ele se manifestou lá e vai se manifestar na sua vida, e está pronto para fazer isso, fazer até mais do que você pode pedir, pensar ou imaginar. Ele é Deus, meu irmão. Ele diz lá no livro no Antigo Testamento, primeiro livro de Samuel 2:30, eu honro aos que me honram. Mas hoje nós vimos Oséias 13:2. Então o Senhor Deus diz: ele transforma a maldição em bênção.
Não tenha medo de seguir a palavra de Deus, não tenha. E ainda se você perder a sua vida, ué, pastor, é que isso? Pode até perder, ué. Entenda bem, mas você ganha a vida eterna. Pode ter, não tenha medo, ande com o Senhor, cumpra. Nós estamos passando pelo fogo, mas vamos sair dele sem lesão, vamos sair sem cheiro de fogo, entendeu? Essa doença maldita não vai deixar sequelas na sua vida, não, creia. Ou a situação financeira, pastor, já tive que fechar minha empresa, verdade. O pessoal está dizendo que estão abrindo shoppings, né? E teve gente que ficou surpreso, chegou dentro do shopping, tinham várias lojas fechadas, mas é fechada porque não quiser abrir, não, tem encerrada. A pessoa não tem, já está o 3º mês, não é? Foi o final de março, abril todo, maio todo, junho já está na metade praticamente. E quantos não tem, não é? Porque aí você tem que fazer isolamento. E pensa numa casa, uma vez eu fui visitar uma família, num lugar aqui de São Paulo, era um quarto, tinham 6 camas, irmão. Parecia dormitório coletivo, mas tem muito lugar assim. E tem gente que não tem quarto, não, é só uma sala, tem tudo ali. Ali é sala, ali é dormitório de todo mundo. Então é fácil, como, por exemplo, nós fazemos isolamento, mas quem pega aqui metrô, transporte coletivo, ônibus, tem isolamento? Ali fica 1 metro de cada um dentro do metrô? Eu vi alguém falar, me engana que eu gosto. Tem 1 metro de distância ou 2 metros de distância dentro do metrô? Me engana que eu gosto, irmão. Entenda? Porque nem um palmo dá, se bobear, está no outro setor. Mas não estou criticando, não. Temos que orar pelas autoridades, para eles terem sabedoria só e tudo, que não é fácil a situação deles também, não. Eles têm daqui, dali, assim, nós temos que orar, nem tomar partido, não. Eu digo, eu não sou da direita, não, nem da esquerda, não, nem do centro, eu sou do alto, sou de Jesus, irmão. Nós temos que orar por eles, seja da direita, da esquerda, do centro, está no poder, nós temos que orar, que é dever nosso, é obrigação nossa orar pelas autoridades, mas nada de ficar brigando por ele, não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele servo de Deus, irmão.